a importância de ler a Bíblia. Não tem problema. Acontecendo sou eu, professor. A importância de lermos a Bíblia. A importância não só de ter a Bíblia, é saber que ela é um livro, que ela tem 66 livros, enfim. Mas conhecer a Bíblia dentro dos seus pormenores. Então, essa aula de hoje, nós vamos conhecer um pouquinho o Antigo Testamento e o Novo Testamento, e toda essa composição tão linda das Escrituras, tá bom? Abra a sua Bíblia, abra a sua apostila, por favor. O Antigo Testamento e o Novo Testamento. Deixa eu ligar aqui, está ligado. E o Novo Testamento, sendo que ela divide-se em duas partes principais, Antigo e Novo Testamento, 1189 capítulos e 31.173 versículos, e um total de palavras de 773.173 palavras, e 3.566.480 letras. Então, ele exige carinho, exige estudo, exige labuta, exige dedicação, exige estudo, exige você, quando você entender aquele texto, não vá para um outro texto, leia, mas tente entender o texto para poder seguir uma sequência. Então, não é um livro qualquer, né? Então, eu estou falando de 3 milhões de letras, estou falando de 1.189 capítulos para ser estudado. Agora, olha a importância de estudarmos para não pegar esses capítulos, esses versículos, essas palavras, e interpretá-las ao nosso bel prazer. E dizermos assim, não, eu acho que é assim, ou eu subentendo que é assim, ou eu acredito que é assim, ou ela está falando comigo assim. Não, ela já está revelada. Então, eu não preciso pegar esses versículos e esses capítulos e dizer assim, Deus, fala comigo. E dizer assim, ó, não é caixinha de surpresa. Eu ainda sou de uma época que algumas pessoas faziam caixinha de surpresa. Fala comigo, Deus. Aí pega um versículo, aí a caixinha de surpresa dizia assim, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Eu serei contigo e siga em frente. Não é... Aqui você tem 66 livros que têm boas histórias, tem histórias de vitórias e também tem histórias de fraqueza. A Bíblia não oculta o pecado dos seus líderes. Não ocultou o pecado de Moisés, nem de Davi. Olha que interessante. Ao ponto que, às vezes, uma certa feita, tinha uma pessoa, um colega, que disse assim, eu quero ser como Pedro. Eu quero ser um pregador como Pedro. Aí um dia ele voltou e falou assim, como Pedro não dá para me ser como Pedro. Porque Pedro é muito arrogante, ignorante, qualquer coisa vai na espada. Não quero ser como Pedro. Eu quero ser como Elias. Aí eu quero ser um profeta como Elias. Aí daqui a pouco ele voltou e falou, não quero ser como Elias, porque Elias passou muitas privações e falava direto com Deus, e quando a gente está falando com Deus e Deus nos responde, como que eu vou viver? Não dá para me ter, não ser como Elias. Eu quero ser uma pessoa como Sansão. Sansão não vale a pena, forte, cheio do Espírito de Deus, derruba tudo que vinha pela frente. Aí daqui a pouco ele volta e diz assim, eu não quero ser como Sansão, porque Sansão pecou e tinha um problema sério no campo da visão, então não quero ser como Sansão. E ele foi escolhendo personagens da Bíblia para ter a referência dele, falou assim, eu quero ser como esse. Exatamente, eu quero ser como esse, quero ser... porque cada personagem, em cada época, teve o seu período e a sua história. E nós estamos vivendo a nossa história em pleno século XXI. Um grande avanço científico e tecnológico. É outra vida, é outra história, é outra cultura. Um dia ele falou assim, eu quero ser como Paulo. Daqui a pouco ele falou, não, como Paulo não dá não, porque Paulo perseguiu os cristãos.
Então ele procurou cada personagem, pastor Euripides, para se encaixar no perfil dele, para ele querer imitar, e falou, não, não dá. Não, eu vou querer ser João Batista, pregador que prega arrependei-vos e credes no Evangelho. Daqui a pouco não quero também ser, não, porque quem prega a verdade morre arrancado a cabeça, eu não quero morrer. Então ele foi procurando personagens e não achou ninguém, depois que ele começou a imitar, que ele conseguisse viver no período que nós estamos vivendo. Então nós vivemos a nossa época, o nosso período. Então, para cada época tem o seu personagem. Então, eu posso... e, na realidade, aí ele chegou e ele percebeu que só tinha uma pessoa que ele podia olhar e tentar imitar, que era Jesus. Aí ele olhou, Jesus é perfeito, então dá para mim imitar. Aí Paulo pega a palavra e diz assim, olha, se você não consegue imitar Jesus, sede meus imitadores. Como Jesus é difícil, não é fácil chegar próximo de imitar Jesus na santidade, na perfeição, no carinho, no amor, na atenção, na graça. Nós vamos falar sobre isso em Cristologia. Aí Paulo chega e diz assim, olha, vocês estão muito distantes de Cristo, então vamos fazer o seguinte, então, se vocês não conseguem imitar Cristo, se vocês pelo menos conseguirem me imitar, ou ser de meus imitadores como eu sou de Cristo, porque você pelo menos você vai fazer algo que possa agradar a Cristo. Aí você diz assim, não é fácil seguir a Cristo, então tente pelo menos me imitar, que eu estou imitando o Criador. Imagina o testemunho de uma pessoa dessa? Não imite ninguém, não. Eu sei que cada história que nós vamos falar aqui, cada personagem que nós vamos tratar aqui, vai ter o seu período e sua época. E eu digo para você, não é fácil que você querer ser qualquer um, seja você mesmo. E tente imitar Jesus. Se você não conseguir imitar Jesus, porque às vezes não é fácil, escolha um homem de Deus, certo, pastor? Escolha uma mulher de Deus e fala assim, eu quero ser como ela, quero ser como ele. É uma responsabilidade, né? Você viu o que Paulo falou? Não, é o seguinte, eu não consigo ser crente, eu não consigo servir a Deus, eu não consigo... Não, então faz o seguinte, então faça o que eu faço, porque o que eu estou fazendo é semelhante ao que ele me pediu. Que responsabilidade. Imagina você chegar num filho, chegar em alguém, chegar num parente, chegar numa família, chegar em alguém e falar o seguinte, o que eu estou fazendo é semelhante ao que Cristo me pediu. Se você conseguir fazer o que eu estou fazendo, então, seguir Paulo não é fácil, não é brincadeira? Vocês já viram a lista de sofrimento de Paulo? A lista de sofrimento? Um evangelho que hoje vivemos na época do evangelho chavão, vivemos na época do evangelho da prosperidade, do evangelho do receba, do evangelho muito fácil, do evangelho da prosperidade, do evangelho muito do fast food, do WhatsApp, da revelação, exatamente, de maturidade, de sentar, de aprender. Então, por isso da importância de sentarmos, aprendermos as Escrituras, para depois vocês multiplicar para outras pessoas. Discípulo gera discípulo. Então, por isso que eu comento com vocês, a Bíblia não é fácil, gente. Porque eu estou falando de muitos capítulos, muitos versículos. Quando eu acho alguém dizendo assim, olha, não é fácil, eu falei, olha, eu estou estudando há quase 30 anos e tenho tanta dificuldade. Calma, eu também não estou desanimando vocês não, tá? Pelo amor de Deus, não estou desanimando, eu estou dizendo da importância da dedicação que temos que ter com as Escrituras. Escrituras é algo diário. Exata, com a palavra, é algo diário. A leitura, o estudo é algo diário. Tudo bem? Isso, o contexto geral. Agora vamos à divisão do Antigo Testamento. Pergunta. É muito importante você tentar ler a Bíblia pelo menos uma vez na vida. O bom seria tentar ler todo ano. O bom é você ter uma sequência de leitura. E o bom também seria você decorar os livros. Sabe? Por quê? Porque quando alguém diz assim, vamos abrir as nossas Bíblias em Apocalipse. Quando você está decorado, onde está Gênesis e aonde está o livro do Apocalipse, você sabe onde está Judas. Você sabe onde ele está na sua mente. Aí o que acontece quando, por exemplo, nós não temos hábito de leitura? O que acontece quando nós não temos hábito de ler a Bíblia?
Então, a maioria das vezes, o que é que nós fazemos? É. Apocalipse, lá em Gênesis. Entendeu? Então, é importante para qualquer estudante das Escrituras aprender. E o que é que eu oriento a vocês? Quantas Bíblias nós temos aqui hoje? Deixa eu ver, levante aí para mim ver. 1, 2. Para mim, aqui para a aula, é maravilhoso. Que aí eu vou pedir para você, tem uma tradução, vou pedir para você. É, né? Exatamente. É o que eu vou comentar agora. Exatamente isso. Para mim, aqui dando aula, se todos tiverem uma tradução, ótimo. Porque lê na sua tradução, aí você vai ver que, às vezes, a alma, está escrito alma na sua tradução, e às vezes, na tradução de outro, pode estar escrito espírito, um exemplo, dependendo da tradução. Entendeu? Então, o que acontece? Então, eu pego a sua tradução e vejo a melhor tradução e falo assim, olha essa tradução, que legal. Como essa tradução sua aí, qual é a sua tradução? Por exemplo, na linguagem de hoje, é totalmente diferente de todas essas linguagens que estão aqui. Ela é mais contemporânea, uma linguagem mais atual. Por exemplo, quer uma prova? Lê para mim Gênesis primeiro. O primeiro texto. Isso. Tá vendo? Aí você fala, não tem nada a ver. Mas tirou a palavra princípio e colocou começo. Tem o mesmo significado, mas pega para alguém que é tradicional na leitura da Bíblia e vai dizer assim, isso aí não gostei disso. Não gostei do começo. Entendeu? Mas o Bereshit é o começo de todas as coisas. Mas a maioria daqui vai estar no princípio. Quer ver? Irmã, a senhora, lê a sua no Gênesis primeiro, para você ver. E a terra. Ponto. Qual a sua? Qual a do senhor? A minha mudou um pouquinho. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Porque lá as outras eram criou Deus. Né? Exatamente. Como está a sua? Está diferente daqui, não está? No princípio, criou Deus o céu e a terra. Você vê que é duas mais traduções diferentes? Exatamente. Agora, aí você me pergunta, mas professor, o que tem isso a ver? Isso é só um versículo que estamos lendo. Para a aula nossa aqui, nós estamos tratando de bibliologia, vamos falar só de Bíblia, é muito bom, porque começo para mim, que já estudei, não só começo, mas início de uma construção, tudo que está relacionado a um começo, legal. Mas para aqueles tradicionais leitores da Bíblia, os mais antigos, pega uma tradução dessa, vai dizer que não presta, literalmente. Conheço vários irmãos que compraram e disseram, não presta, não gosto, não consigo entender. Para mim, isso não é escritura sagrada. Para mim, não está próximo ao original. Mas qual a importância na sala de aula? Todos nós temos um entendimento que existe várias traduções para facilitar a compreensão das Sagradas Escrituras. Às vezes, para um adolescente, ele entende melhor o começo do que talvez um princípio. Porque ela já vem traduzida, podemos dizer. Ela já pega o original e já vai fazendo a tradução do hebraico, podemos dizer assim. E outras traduções, elas colocam as equivalências de palavras mais próximas para que eu possa, dependendo da palavra, até pesquisar. O que significa princípio? Só a palavra princípio. Início, né? Como pode ter início, se você procurar, você vai ver que está relacionado. Então, mas só que a maioria dos tradicionais leitores da Bíblia não tem o hábito, não tem o hábito de ler várias traduções. Ele tem uma Bíblia só e uma Bíblia que ele faz a leitura
devocional dele. Agora, em uma sala de aula, maravilha, eu tenho todas as traduções. Agora, qual é o problema disso que está acontecendo aqui agora se fosse um culto? Vamos fazer uma leitura alternada. Exato, obrigado. Eu pego, por exemplo, eu vou pegar aqui o Salmo 23. Isso é tão sério, porque dependendo da situação, ela sai tanto fora. Deixa eu atuar na linguagem de hoje aberta. Pega o Salmo 23, por favor. Por isso que tem algumas igrejas que tem pastores que pedem para todos os membros ter a mesma tradução. E deixar aquela de estudo na sua casa, para você estudar. Porque na hora a gente vê mesmo assim que mas não está igual o que o pastor está falando ali. Porque exatamente o que acontece? O correto seria assim, a tradução escolhida pelo ministério, é a linguagem de hoje, é a corrigida, é a revisada. Então, baseado nisso, orienta os membros a terem a Bíblia da leitura, que é a leitura que o pastor vai ler, que é a leitura que vai ser pregada, que é a leitura que vai ser ensinada, que é a leitura que vai ser feita a exegese, que é a leitura que vai fazer as exposições da Escritura. Então, essa tradução se torna uma tradução realmente, a tradução, a Bíblia do culto. Que, inclusive, até algumas a mesma tradução, porque senão, na hora da explicação, as pessoas não. Por exemplo, mas o que ele está. Está explicando uma palavra, mas não tem aquela palavra. Acha que está até diferente. Não, aí o grande problema é achar que eu estou ensinando heresia. Porque não está na minha escrita, não está na minha Bíblia. Mas o que o pastor está tentando dizer? E muitas vezes você está com a tradução que não é a que a liderança está explicando. Então, até quem prega, tem pregadores aqui, sem ser pastores de locais que andam pregando, que falam, tem a oportunidade sempre de falar? Não tem? Então, isso. Então, imagina só você abrindo uma tradução, você estuda, é que eu pego essa daqui, você me presta, meu amigo, por favor? É que, na realidade, essa tem um comentário. Então, além dela ter o comentário, ela tem o comentário exegético, explicativo, e ela me explica o que eu não estou entendendo. Eu estou lendo o texto, eu não entendo. Então, no capítulo 4, versículo 5, eu não entendi aquele assunto, então, automaticamente, eu pego essa NAA, pego uma Bíblia King James, pego uma Bíblia pentecostal, coloco as três lá. Quem está comentando são pessoas diferentes. Então, para mim, que sou leigo, um exemplo, em línguas originais, em hebraico, grego e aramaico, um exemplo, nós não interpretamos, nós lemos o que estão comentando. O que é que eu faço? Eu pego umas 3 Bíblias de estudos, 4 Bíblias, 5 Bíblias, dependendo do comentário, e pego um versículo, um capítulo, um versículo, e vejo que cada um desses comentaristas estão falando sobre aquele assunto. E o que faz na minha mente? Abre a minha mente. Por exemplo, vamos no Salmo 23. Aí a Bíblia de estudo serve para isso. Agora, ela não vai, por exemplo, para mim, ela não vai ser útil no dia a dia do culto, porque ela é pesadona, ela é boa para se aparecer alguém de manifestado, você dá e assim, né? E aqui é pesado, viu? Não é brincadeira, não. O peso desse aqui, irmão. Isso aqui é Bíblia demais. Né? Então. O problema é que se você se acostumar com ela, não se acostuma mais. Não se acostuma mais com essa daqui. Vira uma. Exatamente. É um hábito porque você já está ali. Eu tenho a minha de cabeceira. A minha de cabeceira, a maioria dos alunos, quando vão comprar uma Bíblia, o ruim é quando aquele compra, a Bíblia não é legal e eu dou o feedback depois que comprou. Eu posso mostrar aqui inúmeras pessoas. Eu já comprei, pastor. Aí sabe o que faz com a Bíblia? Deixa a Bíblia na biblioteca. A Bíblia tem que ser lida, tem que ser estudada. Não importa a tradução que você esteja, você tem que estar ali lendo, tem que estar estudando. Uma coleção, né? Exato. A outra e deixa aquela para. Exatamente. Então é muito ruim quando você quer comprar por beleza. Não se compra a Bíblia por beleza, compra-se Bíblia para se estudar. Exato.
melhor, todos os pregadores usando, aí e você já foi lá na sua mente, não quero essa. Olha, eu vou falar uma coisa para você. Teve uma pessoa que comprou uma Bíblia, comprou uma Bíblia, qual é o nome dela, meu Deus? Bíblia Palavras-Chave. Comprou uma Bíblia, ela é focada em grego e hebraico. A pessoa começou a ler, não entendia nada. Porque na hora do vendedor, ele falou, não, essa é a melhor, os pregadores estão usando, os estudantes, os professores estão usando. É uma Bíblia específica, é uma ferramenta. Entendeu? Então, hoje, o mercado de Bíblia de estudo é tão grande que você tem que realmente perguntar para quem já passou por essa experiência amarga de comprar um material e ele não ter utilidade. Ou seja, ser totalmente difícil até de compreensão. Então, você tem que ir devagarzinho. Qual é a sugestão que eu dou para vocês? Está começando? Você não tem hábito de ler. Está começando? Você não tem hábito de estudar comentários. Então, vai devagarzinho. Compre uma Bíblia arminiana, como uma pentecostal, como essa. É uma Bíblia que trabalha os dons, ela não é cansativa. Essa menorzinha, a letra é pequenininha, mas o que é que acontece? Explica bem detalhadamente. Agora, você pega Bíblias muito expansivas, a NAA é expansiva, essa aqui é expansiva, a NAA é expansiva. Quando eu falo expansiva, são Bíblias que comentam muito, são Bíblias top de linha, a nível de comentário, de tudo. Então, essas aqui estão entre as 5 melhores Bíblias de estudo. Agora, por exemplo, eu não tenho hábito de estudo, o que é que vai acontecer comigo? Não vou gostar. Para mim tem que ser só a pregação da igreja, que eu entendo, porque eu não tenho hábito de leitura, ou então uma pregação do rádio. Agora, eu, pastor, sempre quando eu começo a ler, me dá um sono, você tem que vencer o sono. Você tem que vencer a novela, tem que vencer o filme, tem que vencer as conversas. A maioria das pessoas, como é que faz? Madrugada, acorda mais cedo, vai estudar. Tudo isso depende de esforço e disciplina. E rotina, hábito diário. Leitura é diário. Priorizar. Qual é que está na sua Bíblia aí, o Salmo 23? O que é que está escrito o primeiro Salmo? O 1. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. O que é que está no seu? O Senhor é meu pastor, nada me falta. Eita, tá bem do original isso aqui, hein? Olha, se ela for pegar esse texto aqui, irmãos, ó como é sério isso. Por isso que tem que ter uma tradução só na igreja. Então, se o pastor não for um bom exegeta, ele vai ensinar isso aqui diferente daquele que está lá. Porque aqui está dizendo o seguinte, o que é que está escrito na sua Bíblia? Ele está dizendo que... O que é que está na sua, irmã? O que é que... A sua... Vê aí. Agora, o que é que acontece? Isso só o 23. A sua está como o quê? Esse texto aí, dependendo da pessoa que for pregar, o que é que ela vai falar? Ela lê o Salmo. Esse é o Salmo que, meus irmãos, mais conhecido do que você possa imaginar. O pessoal abre, está no carro, tem em todo lugar. Exatamente. Até os hindus usam o Salmo 23. Só que o que é que acontece? Se eu leio esse pequeno texto e vou tentar explicar conforme está aí no português, ele vai dizer o quê? Eu já ouvi várias pessoas dizendo, o senhor não vai me deixar faltar nada. Não vou trabalhar. O senhor não vai me deixar faltar nada. E isso é uma pura ignorância das pessoas, porque o texto, mas a Bíblia está dizendo, está escrito, eu acredito. Não vai me faltar nada. Eu não vou. Vai faltar prova, vai faltar problema. Agora, esse texto no original, ele fala, olha essa tradução aqui, como ela está. O Senhor é meu pastor, nada me falta. Nada me falta. Então, o que o texto realmente quer dizer é que nada me falta. Realmente, nada, ele como meu pastor, nada me falta. Ele é suficiente para mim. Exato, ou seja, a prova também não vai faltar, mas não quer dizer
que eu nunca vou passar necessidade, nunca vou passar privações. Ele é minha essência de tudo. Eu tendo ele... Agora de prosperidade, nesse 23. Ninguém tem coragem. Você vai perguntar, me explica aquele 23 lá, pastor, aí, essa pregação, tudo, tem que ter tudo melhor da terra. Mas aí pega, a hermenêutica pobre, ela faz o seguinte, ela pega o texto e diz assim, esse nada me faltará, Deus não vai deixar você faltar nada. Então a pregação da prosperidade, ela vai trabalhar o oposto do que o original quer dizer. E ainda, pastor, aqui embaixo ele ainda vem a tradução, fala, ele me faz repousar em pasto verdejante. Ele já está numa mil maravilha agora, né? Olha que interessante, boa. Você viu a observação que ele falou? Falou assim, já nada me falta. Nada me faltará. Nada me faltará. Então, nada, comida principalmente, gente, suplementação, comida, alimentação. E ainda ele me faz colocar em pastos verdejantes. Então, meu amigo, não precisa nem chover, porque vai mandar comida direto para minha boca. Então, mas é o quê? Irmão, desculpa. Esse salmo é interpretado errado pela maioria de nós, por falta de sentarmos e estudarmos. E nós estamos falando de alguns textos. Olha quantos capítulos tem. É 1189 capítulos. Sabe o que é isso? Para vida. Obrigado. E ainda não vai conseguir. No meu está diferente o que ele falou, pastor. Fale. Bem diferente. Ó. Deitar me faz em verdes pastos, guia-me mansamente as águas tranquilas. Já deita, né? Deita ainda mansamente. Não, esse aí come e deita, né? Qual a tua tradução, só para mim? É bom lembrar. Essa é corrigida, né? É corrigida. Então, o que acontece? É porque a ovelha come, bebe, deita e dorme, tranquila, porque Deus, o pastor dele está suprindo toda a sua... exatamente. Aqui é uma conversa de pastor para pastor. É um diálogo. Davi sabia o que estava falando com Deus. Exatamente. Ele apacentava as ovelhas e não deixava faltar nada, né? Ele que defendia elas. De unhas e dentes, numa linguagem nossa, né? É um diálogo... Exatamente. Então, ele dialogando aqui com Deus em oração, ele fala, eu sei que se eu, como homem, não deixo faltar nada, ele, como o sumo pastor, também Mas olha o trabalho não vai... Não, sim. Você que quer aprender a palavra de Deus nesse momento que nós estamos vivendo, então nós temos um curso especial para você, um curso avançado para você estudar. Você que deseja mais informações ou estudar teologia comigo, que vai te direcionar para o nosso site Teologia ao Alcance de Todos, que é esse aqui, que está aqui, vai te direcionar para esse site aqui. Aqui você vai entrar na plataforma Central do Aluno. Na Central do Aluno, quero poder ajudar você a entender mais a palavra de Deus. Muito obrigado, Deus te abençoe e te espero lá. Mais informações, acesse já teologiaalcancetodos.com.br. CETAT, Seminário de Teologia ao Alcance de Todos, transformando pessoas simples em extraordinário. Espero você.